E a Rússia anunciou um cessar-fogo na Ucrânia nesta sexta-feira e também neste sábado. Entretanto, a Ucrânia rejeitou a trégua. Então vamos falar agora com o professor de Relações Internacionais do Unicuritiba, Andrew Trauman, para entender melhor como fica o conflito entre os países nos próximos dias. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom dia, o prazer é meu. Perfeito. Para começar, gostaria que o senhor analisasse essa determinação da Rússia para esse cessar-fogo nesse feriado de Natal ortodoxo, mas há uma troca de acusações entre os países de desrespeito desse cessar-fogo. Isso faz parte de um conflito dessa magnitude? Seria o que? Um cessar-fogo fake? Ou dá para falar que isso pode aumentar as hostilidades entre os países, caso essa informação seja verdadeira? Olha, eu acredito que é muito difícil você impor um cessar-fogo realmente durante uma guerra que já se arrasta aí há quase um ano. Então, alguns conflitos acabam sendo normais, né? Mas o que eu acho importante frisar para o nosso telespectador é que muito que se fala é que essa proposta do Vladimir Putin de uma trégua humanitária, entre aspas, respeitando um feriado religioso ortodoxo, tem muito mais a ver com o reagrupamento do exército russo, né, que tem sofrido alguns reveses, tem sofrido algumas derrotas no fronte de batalha, que está meio que usando isso como pretexto, o Natal ortodoxo como pretexto para tentar se reorganizar, se reagrupar, né, e tentar traçar novas estratégias para uma guerra que a Rússia julgava inicialmente que seria curta, né, e nós estamos vendo que não está sendo bem assim. Ou seja, esse cessar-fogo não é de fato, não está, né, acontecendo, existem acusações de ambos os lados. E, professor, qual o momento, né, que a gente pode dizer que pode haver essa trégua? Em que momento que Putin realmente quer nesse momento? Eu acredito que o que ele está buscando nesse momento é tentar, como eu já disse, se reorganizar, né? Tentar reagrupar as suas forças. E os próximos passos, né, quando os combates forem reiniciados, serão de manter a estratégia de tentar destruir a estrutura energética da Ucrânia, né, que é o que tem sido feito. Nós estamos agora numa fase de guerra de atrito, muito mais do que de avanços territoriais. Quem está com a iniciativa, especialmente após a tomada de Kherson, quem está mais com a iniciativa de tomadas territoriais seria a Ucrânia, né? Nós acabamos de noticiar aí o recebimento de veículos de assalto norte-americanos para a Ucrânia, então tudo indica que o Volodymyr Zelensky, vai buscar retomar território perdido, né, e tentar cortar, inclusive, a linha territorial ali da Rússia com a Crimeia, enquanto o Putin vai manter a estratégia de tentar manter a Ucrânia às escuras, cortar a energia e contar com o famoso general inverno, que até agora não tem aparecido na batalha. Professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, Andrew Trauman. Agora eu chamo para a pergunta o comentarista, deputado Coronel Tadeu, sua vez. Professor Andrew, muito bom dia. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. Esse fôlego que foi dado pelos Estados Unidos e também pela OTAN, nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que fizeram um aporte de 2 bilhões de dólares, então é um dinheiro considerável para a Ucrânia continuar nessa guerra. E será que esse fôlego financeiro, esses recursos deram uma sobrevida à Ucrânia e hoje o Vladimir Zelensky ele acredita que pode vencer essa guerra tendo essa ajuda e por isso ele está recusando esse cessar-fogo nesse momento? Bom dia, eu creio que sim. Eu creio que essa ajuda, né, norte-americana, que inclui inclusive os famosos mísseis Patriot, né, que quem mais velho vai se lembrar, estrearam lá na Guerra do Golfo,
né, 90-91, contra aqueles, os mísseis Scud de fabricação soviética utilizados pelo regime de Saddam Hussein, sim, com certeza a gente vê um otimismo muito grande, não só da parte do Zelensky, mas também por parte da OTAN e de muitos analistas militares norte-americanos que creem, inclusive, numa possível vitória militar ucraniana ainda em 2023. Eu confesso que eu não sou tão otimista nesse sentido, sabe? Eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis assim. Eu acredito que a coisa tende a se arrastar. Agora a posição do Putin é mais defensiva, então ele vai tentar fazer com que a guerra se desenrole, fazer com que a guerra se estenda e tentar levar a Ucrânia para uma mesa de negociações, enquanto a Ucrânia agora parece estar mais motivada com as vitórias recentes e vai tentar definir a guerra ainda esse ano e, logicamente, na mesa de negociações, tentar não ceder nenhum palmo de território aos russos. Pois é, mas professor, na esteira do que perguntou o deputado Coronel Tadeu, como Vladimir Putin tem interpretado essas ajudas? Porque sempre há o receio da possibilidade de uso de armamento nuclear, né? O senhor entende que, dependendo do volume da ajuda, Vladimir Putin não pode entender que um outro país acabou entrando de fato nessa guerra e nós poderíamos ter aí uma ampliação do conflito? Eu acho interessante quando a gente analisa os discursos recentes do Putin, que ele sequer cita o nome da Ucrânia, né? Ele cita os Estados Unidos e o Ocidente, e ele não menciona em nenhum momento o regime ucraniano. Ele fala que o regime ucraniano é um títere, né? Um fantoche dos Estados Unidos e da OTAN, na verdade, para tentar atingir a Rússia. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, eu acho que nós devemos nos preocupar com isso, porque ele declarou recentemente que essa guerra é uma guerra existencial para a Rússia, e a entrada da Ucrânia na OTAN é inadmissível e, portanto, eu não duvidaria, claro, não do uso de uma arma nuclear convencional, mas o que a gente chama de arma nuclear tática, né? Que é uma arma nuclear com capacidade mais localizada, digamos assim, mas que seria, além, evidentemente, das mortes de civis e tudo, seria um tabu rompido, né? Porque nós, quando eu falo a humanidade, né, infelizmente, nós usamos a bomba atômica apenas uma vez, em 1945, Hiroshima e Nagasaki, e desde então nunca mais foi utilizado. Houve ameaças veladas em alguns momentos, como na crise dos mísseis em 62, mas nunca foi utilizada de fato. Então, se houvesse realmente o uso de armas nucleares, seria, eu creio que, desastroso, tanto para a imagem do Putin, quanto, evidentemente, para os civis ucranianos. Professor, então, esse temor, né, do uso aí de armas atômicas, antes esse medo era ainda maior. Existe essa possibilidade ainda ou não? Esse assunto já foi descartado, já alinhavando com o que o professor disse? Eu temo se o Putin se sentir acuado, né? Se o Putin se sentir, porque para ele não é só uma questão de vitória na guerra, né? A gente tem que entender que o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, quer que o Putin vá para o banco dos réus, para o tribunal, seja julgado por crimes de guerra. Isso significaria uma deposição do poder, isso significaria possivelmente uma prisão perpétua, e, portanto, é algo que ele vai tentar impedir a qualquer custo. Aí já não se trata mais da Rússia, né? Se trata da própria existência dele, na verdade, né? Da vida dele. Então, eu acredito, e eu quero crer, na verdade, que a gente não vai chegar a essa situação, de que se a gente vê a Rússia acuada, talvez a comunidade internacional tente negociar para que o Putin não apele a isso. Porque eu não duvido que, no último caso, sim, poderiam ser usadas armas nucleares táticas. Coronel, sua pergunta?
Eu tenho mais uma pergunta assim, professor Andrew. Professor, por que a Rússia está sozinha nessa guerra? A Ucrânia recebeu apoio dos países da OTAN e também dos Estados Unidos, mas pelo lado de lá, eu não vejo nenhum país, eu vou dar um exemplo, de repente o Irã, o Afeganistão ou qualquer outro país que pudesse estar ali junto com a Rússia. Por que nesse momento ela está sozinha? Na verdade, o único aliado da Rússia, aliado mesmo, é Belarus, né? E a gente não tem visto realmente nenhum apoio muito grande à Rússia, e acredito eu, devido à questão dos interesses de outros países, né? A gente tem, por exemplo, a Índia, a China, principalmente, que são países que querem manter boas relações com a Rússia, mas também querem manter boas relações com o Ocidente. A China é o principal parceiro comercial de praticamente todo o mundo. Então, a China apoia a Rússia, vamos dizer assim, para usar uma expressão, até a página 2. Né? Depois disso, a gente não tem um apoio muito grande da China nesse sentido, e nem da Índia. Então, porque todo mundo quer manter uma boa relação, digamos assim, com o Ocidente e com a Rússia. Não é uma... Eu acredito também, coronel, que isso tem a ver com o fato de que o Putin agiu unilateralmente desde o começo, né? Quando você começa uma guerra sozinho, a tendência é que você vá para a guerra sozinho também, né? Então, fica meio complicado você cometer uma invasão unilateral como foi feita e depois buscar um apoio. Primeiro você tem que costurar os apoios, né? Para depois você lançar uma operação dessa magnitude como o presidente Vladimir Putin fez. Então ele não pode contar com apoio ostensivo de ninguém, a não ser que essa guerra se arraste por muito tempo e que a China talvez se sinta impelida a também resolver os seus problemas com Taiwan, mas aí eu já estou pintando um cenário bem catastrófico, acho que por enquanto não é o caso. Pois é, professor, falando dos desdobramentos e das consequências do conflito e como isso mexe na percepção dos principais países da Europa, ontem nós, inclusive, noticiamos aqui na programação da Jovem Pan News que os preços mundiais dos alimentos bateram recorde no ano passado, inclusive um levantamento feito pela FAO, aquela divisão de agricultura da ONU. Então, além dessa informação, com a questão energética que tem afetado demais os europeus, já que a Rússia é uma das maiores produtoras de gás e energia da Europa, esses ingredientes não podem estimular os principais países da Europa a brecarem o apoio à Ucrânia, sobretudo do ponto de vista financeiro, justamente para buscar o encerramento dessa guerra o mais rápido possível, porque, muito provavelmente, todos têm limites, né? Podem sim, eu creio nisso. Apesar do que eu já mencionei, sobre o otimismo de alguns analistas norte-americanos sobre uma rápida resolução desse conflito, o que acontece, na verdade, é que quem está pagando essa conta é o contribuinte, tanto norte-americano quanto europeu, né? E essa solidariedade com a Ucrânia, creio eu, assim como você disse, ela tem certos limites. Nós tivemos um aumento no preço dos alimentos, do gás, do combustível. Essa guerra está se arrastando e eu creio firmemente que essa solidariedade com a Ucrânia ela vai até um certo ponto. Eu acho que vai chegar um ponto que a população europeia vai dizer, olha, a gente tentou ajudar e tudo isso, mas chega um ponto em que o nosso custo de vida está muito alto e pode sim haver pressão sobre os governantes europeus e sobre Joe Biden para que diminua-se a ajuda militar à Ucrânia, né? A gente tem visto, por exemplo, quando o presidente Biden lançou essa ajuda de 3 bilhões de dólares, uma oposição dos republicanos, né? Um pouco velada, eu diria, porque, na verdade, muitos congressistas republicanos não compareceram ao Congresso no dia da visita
do Zelensky alegando férias de Natal e outras coisas. Ninguém falou abertamente, porque isso pegaria muito mal, né, em diminuir, digamos assim, a ajuda à Ucrânia, mas é um sinal, né, quando você se ausenta de uma visita, como foi a visita do Zelensky, bastante simbólica e tudo isso, de certa forma mostra uma desaprovação. Então, resumindo, eu acredito sim que a pressão econômica pode fazer também com que a Ucrânia acabe indo à mesa de negociações e talvez, eu não acredito que ceda o território do Donbass, ali, Luhansk e Donetsk, né, os territórios separatistas russos, mas eu acredito que pode acontecer, por exemplo, da Ucrânia acabar desistindo da Crimeia, que foi anexado pelo Putin em 2014. Coronel, a sua pergunta? Seu microfone, coronel. Oi? Agora sim. Ok. Mais uma pergunta, então, pegando um gancho na resposta da pergunta anterior, onde o senhor falou que a Rússia começou sozinha e, portanto, ela que assuma sozinha as consequências, né? Eu até estava aqui pensando, né? Guerra é guerra, política e comércio internacional à parte, então não vamos entrar nesse jogo. Que avaliação que o senhor faz de 3 possíveis resultados? Por exemplo, a Ucrânia ganhando, a Rússia ganhando ou não acontecendo absolutamente nada. Como é que ficaria as relações internacionais da Rússia e da Ucrânia? Eu acredito que o lado da Ucrânia seria um pouco mais confortável, né? Mas que avaliação o senhor faz com resultados diferentes? Bom, vamos lá. Eu acredito que com uma vitória da Ucrânia, a gente teria um cenário, claro que é todo um cenário hipotético, né, que nós estamos traçando aqui. Um cenário seria provavelmente a queda do regime do Vladimir Putin. Há uma pressão muito grande também para que ele e seus generais paguem por crimes de guerra e uma diminuição, né, um isolamento, a diminuição do poderio russo, né, seria, eu acho que o pior cenário possível para a Rússia e um cenário fantástico tanto para a Ucrânia quanto para a OTAN, quanto para os Estados Unidos, né? Uma derrota decisiva de Vladimir Putin. Uma vitória da Rússia, eu não sei se mudaria muita coisa, porque quando a gente fala em vitória da Rússia hoje, a gente não está falando, evidentemente, nos delírios do Putin de anexação total da Ucrânia, e agora eu acho que nem mesmo dos territórios separatistas. Seria no máximo, uma vitória russa seria no máximo a manutenção do que ele tem hoje, né? Que é a Crimeia anexada e tudo isso. Então seria importante para aquele eixo que está se formando, o eixo Rússia, Irã, China, né? Mas não seria uma vitória, digamos assim, esmagadora, acachapante, uma vitória que iria colocar o Putin como um grande manda-chuva. Seria quase que uma vitória quase que com sabor de um empate honroso, digamos assim, né? E o terceiro cenário do cessar-fogo sem vitória para nenhum lado, eu acho que seria um aviso para que se impedissem, né, novas aventuras desse tipo, né? Porque com certeza Vladimir Putin não esperava essa reação do Ocidente, esse apoio total à Ucrânia. Ele achava que seria um passeio, que essa guerra seria resolvida em pouquíssimo tempo. Não foi o que aconteceu. A gente pode dizer que até para as sanções econômicas ele estava um pouco preparado, tanto é que ele faz um acordo com a China no valor de 500 bilhões de dólares para a compra do gás russo pela China. Ele se preparou para as sanções, ele sabia o que viria, mas ele não contava com a resistência militar ucraniana e com todo o apoio do Ocidente. Então, acho que esses seriam os 3 cenários possíveis no momento. Claro, lembrando, estamos formulando hipóteses aqui. Futurologia faz parte, professor. Agora, para encerrar, eu queria pedir, por gentileza, a sua avaliação acerca do posicionamento do governo brasileiro, sob o comando de Lula, em relação
ao conflito no leste europeu, deve haver algum tipo de mudança? O senhor entende que o governo federal deve adotar uma postura de neutralidade em relação ao conflito ou um posicionamento pró-Ucrânia? É importante lembrar que Lula, até onde se sabe, tem uma relação bem amistosa com Vladimir Putin, né? Sim. A gente também não pode esquecer que o Brasil é o B do BRICS, né? Então, o Brasil faz parte do grupo do BRICS, que une Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS, ele esteve meio, entre aspas, desativado nos últimos tempos e tal, mas pode haver, sim, uma retomada, né? Inclusive, é uma preocupação dos Estados Unidos de que o Brasil, a Índia e a China sejam justamente esses países que vão ser um respiro, tá, para a economia russa nesse momento, e que eles não façam parte das sanções. Eu duvido muito, sabe? Eu acho que o Brasil agora, na nova política externa, ele deve retomar aquele papel de buscar, que é histórico da diplomacia brasileira, de buscar ser um negociador, um conciliador e tudo isso. Apesar das boas relações que o Brasil tem com a Rússia, eu não vejo o governo Lula querendo bater de frente também com os Estados Unidos, querendo bater de frente com o governo Biden, por uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu creio que o discurso vai ser, sim, vamos tentar negociar, vamos tentar chegar a um acordo, mas sem tomar posição clara para nenhum dos lados. Mais de 10 meses de guerra na Ucrânia, em destaque nessa entrevista especial com o professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, Andrew Trauman, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, bom fim de semana e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, igualmente a vocês, ótimo final de semana, e eu fico à disposição da Jovem Pan. Obrigado.